Vou falar muito rapidamente, já vou acrescentar o seguinte, em primeiro lugar, eu estou aqui meio que por acaso, eu tinha convidado uma pessoa que realmente entende do assunto, que é o Beto Bacelar. Ele é juiz estadual, desembargador estadual, uma pessoa muito especial, é um juiz com um J maiúsculo, ele parece que nasceu juiz. Você fala com ele, você vê que ele é uma pessoa diferenciada no trato dessa questão, não que nós todos não sejamos, mas ele tem assim toda aquela ethos profissional, né? Então ele que devia estar aqui falando sobre isso, mas ele não pôde aceitar o convite, e então eu resolvi aproveitar um materialzinho que eu já tinha da minha tese, porque eu tratei um pouco da informação e da relação do rito processual com a informação, e é só isso que eu vou dizer, né? Então, uma teoria que está por detrás da existência do juizado especial é o seguinte, que a lei, ao simplificar o rito processual, desenha um processo menos dispendioso, mais barato, mais econômico, menos caro. Nesse processo vai ter menor fluxo de informações, de debates, vai ter mais informalidade. E esse tamanho de devido processo ele fica mais compatível com a menor relevância dos interesses envolvidos na causa singela, né? Geralmente, nesses juizados especiais não existem interesses relevantes como liberdade, como propriedade privada, como status dignitatis. Existem, sim, bens materiais eventualmente envolvidos e de pequena dimensão patrimonial. A existência de um tribunal especial de pequenas causas é instituída pela Constituição Federal, determinada pelo artigo 98. E essa criação de um tribunal próprio para esses litígios acaba gerando um benefício. Ele cria uma via rápida, porque ele reduz a rivalidade de uso com os outros processos. Se tem processos pesados, de robusta instrução processual, competindo pela atenção do juiz, logicamente vão ficar essas causinhas miúdas ali, no meio daqueles processos grandes. É como se a gente colocasse carros rápidos, veículos rápidos, trafegando na mesma rodovia do que caminhões pesados. Então, na realidade, existe, além da simplificação processual, a dedicação de uma corte específica para tratar desses processos. Porém, como nada é feito de graça, tudo é um trade-off, tudo é uma escolha dilemática, essa opção tem um preço, e o preço é a redução da acurácia judicial. Tem menos informações para o juiz, menos debate, a decisão ela é menos precisa, ela pode ser um pouco mais sujeita a erro ou menos caprichada, por assim dizer. Isso mostra que a lei processual aceita, sim, que se dose a quantidade devida do processo legal para determinada causa, fazendo uma administração da estrutura judicial que está disponível. Eu não sei se algum processualista trata as coisas dessa maneira, mas a análise econômica trata, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui. O que está em jogo nessa equação? A economia, a análise econômica vê o juiz como um terceiro neutro ao litígio e que deve superar a simetria informativa que ele tem com a parte para poder julgar. Ele precisa desvendar fatos e aprender o sentido da norma. Se ele tivesse assistido os fatos, ele seria uma testemunha. Se ele tivesse participado dos fatos, ele seria um réu, uma parte. No fim, ele é neutro, ele não sabe de nada, ele precisa superar essa simetria informativa. E, para que a informação privada seja transformada em informação pública, que vai ser dirigida ao juiz, isso envolve custos. Tá? E custos não são pequenos, eles são custos grandes, porque eles envolvem toda a concepção do Poder Judiciário, o maquinário, os prédios, e não só do Judiciário e do pessoal do Judiciário, como também de todos os órgãos que correlatos à atividade fim da magistratura, né? Então, as defensorias, as polícias, todo esse aparato aí estatal vai ser mobilizado no sentido de que converter informações privadas em públicas, orientando o juiz e habilitando que ele aprecie as causas, né?
Então, os custos do litígio, como a gente pode concluir, são fortemente associados aos problemas da informação, que podem ser determinantes. E a economia trabalha com a informação, existe a economia da informação. E a economia da informação, ela trouxe drásticos, grandes acréscimos às ciências sociais, ao descobrir que a informação é imperfeita, ela não é simétrica entre as partes, e obtê-la envolve custos. A informação perfeita seria um jogo de xadrez, por exemplo, em que as duas partes têm um tabuleiro na frente delas, ambas as partes conhecem as regras do jogo e elas podem observar o movimento do oponente, o movimento que o outro jogador vai realizar. Isso é um ambiente de informação perfeita. Só que o ambiente do mundo real, ele é um ambiente de informação assimétrica. Algumas informações se farão acessíveis a uma parte e não a outra parte. Então, o juiz, essa superação da assimetria informativa é muito difícil, porque nem sequer uma parte sabe da informação do seu caso. O exemplo do encanador. Eu contratei um encanador para renovar os canos da minha casa, e eu não sei se nessa relação de principal e agente houve um satisfatório cumprimento desses serviços. Porque os canos estão lá escondidos, eu ficar monitorando, o encanador se torna extremamente caro, o problema pode aparecer daqui a 10 anos, e eu também não tenho a expertise necessária para saber se o encanador cumpriu as normas. Então, é difícil, a assimetria informativa é difícil entre as partes, porque uma não consegue observar o comportamento da outra, e a revelação para o juiz também se faz truncada. E é até interessante falar que o desenho dos 3 poderes do Estado ele pode ser explicado de acordo com o tipo de informações que eles processam. Vejam só, o que o Poder Legislativo quer... Qual a informação que o Poder Legislativo quer capturar? Informações sobre grupos, informações majoritárias de grupos sociais representativos de diversas categorias ao longo de uma extensão territorial grande e, por isso, o Poder Legislativo está equipado com emissários desses grupos, com representantes que foram votados e que vêm trazer informações sobre essas preferências majoritárias, essas preferências colidentes de grupo, e essas informações serão objeto de uma barganha política dentro do Poder Legislativo. Como é o desenho do Poder Executivo? Ele é um setor, ele é um poder desenhado para coletar informações de orçamentos, para fazer políticas públicas, ele tem acesso a informações estatísticas a respeito de epidemias e de saúde pública para ele poder fazer a mais ótima política pública que ele puder, de acordo com os recursos escassos de que eles dispuseram. E como é o desenho do Poder Judiciário? Qual é a informação que o Poder Judiciário almeja e quer e para a qual ele foi adaptado? O Poder Judiciário captura informações de fatos passados suficientes à dicção, à resolução de litígios individuais. Por isso que ele é equipado com vários juízes que irão inquirir diversas testemunhas, para que ele se equipe com as informações relativas às soluções individuais em casos concretos. Ele não está equipado a captar informações para desenhar políticas públicas de saúde, assim como ele não está equipado a captar informações sobre setores majoritários e contramajoritários da sociedade, de modo a fixar guidelines para comportamentos gerais e abstratos, como é a lei. Então, a informação é bem importante no contexto de todas as nossas instituições e no interior do Poder Judiciário, mas ela tem algumas características que tornam tudo muito complicado. Até hoje, a economia não chegou a um consenso sobre como é a informação. Alguns a veem como commodity, outros a veem como informação estratégica, que você tem muito investimento para produzir, e como informação estratégica ela vai conferir algumas vantagens ao seu detentor. Existem informações que seriam bens comuns, como, por exemplo, a informação meteorológica. Uma vez que o Instituto Meteorológico produz essa informação, ele pode divulgá-la livremente, sem causar custos a ele próprio. Enfim, ela tem diversas categorias.
Mas uma característica que é muito marcante é que ela é volátil, pode ser facilmente produzida, porém nem sempre ela é confiável. Ela pode ser muito disseminada e você não consegue negativar ou neutralizar os efeitos dessa disseminação. Ela tem uma característica que ela se confunde com o ruído, que é informação não verdadeira. E ela não é distinguível do ruído, a não ser mediante elevado custo, às vezes proibitivo. E, não obstante todas essas inseguranças que cercam a informação, ela é determinante na tomada de decisão, inclusive na tomada de decisão pelo juiz, no julgamento judicial. E não há como fazer de outra maneira, né? A decisão tomada sem a informação, ela não é boa também, porque ela é uma decisão inconsciente, baseada numa voluntariedade, num viés, numa crença do juiz, num oráculo. E nós não estamos numa época em que se julga através do oráculo, a gente precisa de informação. E eu nunca li em lugar nenhum, mas fazendo a minha tese, eu penso, porque geralmente a análise econômica não analisa muito a Constituição Federal, mas eu pensei, as garantias processuais constitucionais que são deferidas às partes, elas vêm grandemente, elas são oriundas, em grande parte, dessa volatilidade informacional. Você dá garantia para o réu de que ele vai estar lá com o advogado, de que ele vai poder contratar, arrolar outras testemunhas em contraposição, apresentar, analisar documentos e debater sobre as provas. Por quê? Porque a informação é falha. Ele tem que ter o direito de ir lá corrigir aquela informação, fazer a distinção entre informação real, verdadeira e ruído, e para isso é que ele conta com as garantias processuais. Mais do que isso, essas garantias processuais também são grandemente voltadas a que essa informação não seja obtida por meios abusivos ou violentos, né? Porque o processo judicial ele precisa... Ixi, já fiz besteira aqui. O processo judicial ele precisa obter informações à revelia da parte. Ele precisa extrair. E o processo é um processo, o procedimento judicial é um processo de revelação. Ele vai dar um jeito de fazer com que as informações sejam captadas, muito embora a parte não tenha interesse em produzi-las. As partes têm um pouco de interesse, sim, de incentivo em compartilhar informação para tentar aumentar o valor do acordo que eles estão postulando, enfim. Mas ele tem muito interesse em esconder a informação. E aí a teoria dos jogos é que influencia um pouco e vai tentar arranjar mecanismos para que sejam conseguidas essas informações na marra. Um professor de análise econômica do direito costuma dar um exemplo de um mecanismo de informação, mecanismo de revelação de informação, como sendo o rei Salomão. A parábola do rei Salomão, quando duas mães compareceram na frente do rei Salomão, disputando uma criança. As duas alegavam que eram mães de uma criança. E quando o rei Salomão acenou que iria repartir a criança entre as duas mães, a mãe verdadeira se adiantou e impediu que aquilo acontecesse. Então, ele, na verdade, encontrou, através da teoria dos jogos, um meio de revelação da verdade. A mãe que renunciou ao litígio se mostrou como sendo a mãe verdadeira com grande probabilidade, né? Um mecanismo de revelação odioso que as garantias processuais buscam evitar é a tortura. A tortura é um meio de revelação de informação, né? Então, várias garantias processuais, elas estão em função da característica da informação e da sua obtenção abusiva. Mas o fato é que os tribunais despendem volumosos recursos processando informações para também obter maior precisão de suas decisões judiciais. Não é só julgar, mas é julgar de uma forma mais precisa, mais acurada, mais exata. E quanto mais acurácia você quiser, mais dinheiro você vai ter que gastar. Tá? Até dado limite, você espera que a redução de erros do tipo 1 e tipo 2, falsas procedências ou improcedências, possa surgir quando melhor prova esteja em contato com o juiz. E mesmo a prova testemunhal, veja, se você ouve uma testemunha apenas, aquela testemunha pode não ter visto direito os fatos, ela pode ter sido comprada pela outra parte, ou então ela pode estar com pena do réu. Eu já tive um caso que eu estava
no prédio da Voluntários da Pátria, que eu estava ouvindo uma pessoa, e era previdenciário, e a testemunha, e não saía a verdade, eu via que não tinha, e eu fazia uma pergunta, e a testemunha ia para o outro lado, e não fechava. Aí eu peguei e falei, o senhor está com pena dela? Ele falou, eu estou. Eu lembro que a mulher ficou muito brava, queria me tirar do processo, queria chamar a corregedoria, mas a testemunha estava com pena dela. Então, para eu poder ter garantia de que essa prova testemunhal vai vir de uma forma mais robusta e verdadeira, eu preciso ouvir 2, 3 testemunhas. Assim, eu evito a cooptação da testemunha pela parte. E até um desincentivo de que o advogado tente cooptar a testemunha, ele saber que a outra parte tem a prerrogativa de trazer mais de uma delas. É notável que a tecnologia também aumenta a qualidade da informação que vem para o juiz. E o exemplo mais nítido é o exame de DNA. Né? Eu estava na jurisdição, já na Justiça Estadual, eu sou bem antiga, na época em que a gente fazia investigação de paternidade com base em testemunha. Era uma tristeza. Iam lá, diziam se saiu, devassavam a vida da mãe. Era uma coisa pavorosa. Faziam uns testes fenotípicos para ver se os traços pessoais eram parecidos. Aquilo era cercado de dúvidas. O réu se via motivado a arranjar uns outros amantes para a mulher, trazer lá, dizer que ela saiu com outros. Enfim, era uma tragédia e a precisão judicial era quase nenhuma. Hoje em dia, o teste de DNA é determinante, então veja que segurança poder julgar com base numa informação categorizada como essa. E eu até menciono, a lei prevê tudo isso, a lei prevê que há essa possibilidade do erro, tanto que ela estabelece ações como revisão criminal e rescisória, e ela reconhece, e a lei aloca o custo do erro ao longo do processo. Ele vai alocar entre as partes, e chega uma hora que a lei desiste de produzir testemunhas e diz, o ônus da prova pertence ao fulano. Quando ela faz isso, ela reconhece que não vai haver a obtenção da verdade e o ônus da prova vira um sucedâneo da falta daquela prova ou da impossibilidade daquela prova ser produzida. Ainda quanto ao DNA, é bem eloquente esse Innocence Project, que é um projeto da Cardoso University. Você entra no site e você quase chora, porque aparece a fotografia dos 351 absolvidos por erro judicial, que nos arquivos ainda constava material do DNA. Então, esse Innocence Project, eu acho que ele cresceu bastante nos últimos tempos. Várias pessoas podem ajudar, eles fazem exames de DNA e exoneram condenados. Várias pessoas foram retiradas da dead row, lá, né, da fila da morte, e a 351 agora já estão absolvidos reconhecidamente, e a média deles de tempo que eles já cumpriram é de 14 anos, essa é a média. Tem alguns com 25, enfim. Essa questão do Innocence Project, ele foi objeto de um filme que é Conviction, se eu não me engano, em que uma irmã tenta formar-se em direito, e ela entra no Innocence Project e consegue absolver o irmão. Na verdade, tem um outro filme também na Netflix agora, que é muito interessante, da entrevista de um condenado que ficou muito tempo na prisão e que ele conseguiu absolver. Então, tudo isso mostra que a qualidade da informação é determinante para a precisão judicial. E o que a gente quer? A gente quer a melhor precisão judicial ou a melhor e mais acertada decisão ao menor custo, porque o processo também não pode esgotar a si próprio na busca da verdade. Você não pode ir lá ouvir todas as testemunhas de uma cidade para tentar descobrir quem que matou uma criança, porque senão esse processo não tem mais fim e nada será realizado. E também chega uma hora que a prova para de ter seus efeitos, né? A partir de uma dada quantidade de prova, o que a próxima prova irá acrescentar ao acervo terá uma utilidade marginal muito baixa, que não vale a pena ela ser produzida. Existe essa fórmula do Richard Posner aí, e de que realmente, se você ouvir 10 testemunhas, na 11ª, você já tem menos chance de acrescentar algo marginalmente relevante ao acervo processual. Então, em dado momento, mais informação não irá redundar em aumento marginal de precisão ou não justificará os seus custos. Então, há uma ineficiência na informação excessiva. Tá dando para entender, mais ou menos? Bom, eu vou passar bem rapidinho esse aqui. Essas informações, verter essas informações custa para a sociedade, porque custa que os custos privados não cobrem
o processo. O que cobra é o custo social. São despendidos pela sociedade via pagamentos de tributo. Tá? Então, a gente já sabe que quem financia mais ou menos precisão judicial é a sociedade. Então, se vier um cidadão aqui com uma causa de R$20 e pedir para o Estado ouvir 30 testemunhas, fazer uma perícia, a gente está sabendo que a gente está, né, dando um benefício, vai haver um desalinhamento imenso entre o benefício que essa pessoa vai ganhar, que a parte privada vai ganhar e que a sociedade vai gastar. E o ordenamento jurídico inteiro, não só leis processuais, mas leis materiais, eles estão aí para definir o grau de precisão, ou seja, para administrar recursos escassos dentro da justiça, ainda que faça isso de forma implícita. E a variação na complexidade dos ritos processuais, causas singelas, ritos mais simples, versus crimes apenados com reclusão a mais de 4 anos, que são ritos bem elaborados, são a quintessência, o exemplo mais evidente de que a lei administra essa questão do risco. Mas não é só isso, ele faz exigências documentais, como registro notarial para a propriedade imobiliária, eu até mencionei isso ontem no curso, fala das composições das cortes, o STF é uma corte composta por juristas de notório saber, e ela está habilitada, então é uma corte mais cara, o funcionamento dela é mais caro, porque eles estão com uma responsabilidade de alto relevo social na mão, que é fixar a dicção constitucional, a interpretação constitucional. E existem miríades de situações, que eu não vou entrar aqui, e que promovem essa alocação de custos. Então, vejam, a lei processual administra a justiça. E se a gente não enxergar essa parte administrativa que está dentro do código, a gente acaba arruinando tudo. Se eu mandar fazer uma perícia muito complexa num caso de juizado especial, eu vou atrapalhar aquela via expressa que foi construída para os carros de velocidade rápida, vou botar alguns caminhões ali dentro e vou acabar com ambos, né? Vai ficar uma confusão para os dois lados. Tá? Então, no rito processual do juizado, as etapas processuais são suprimidas. Essa Pound Conference foi a conferência que foi feita nos Estados Unidos e que concebeu essa ideia de multi-door courthouse, de uma justiça de várias portas, de várias maneiras de resolver litígio. E esse Sander é bem importante nessa conferência. Então, ele disse que para determinar o nível apropriado desse investimento, tem que ser levado em conta o valor da causa, a importância da matéria em discussão, a sua complexidade e o relevo da disputa para as partes. E quando eu falo na importância da matéria em discussão, eu falaria também dos benefícios sociais de uma jurisdição acurada. Então, a análise econômica não olha o processo entre as duas partes tão somente. Ela olha também os efeitos que a jurisdição vai causar para todo mundo aqui que está na sociedade e que não quer entrar com o processo, e que está olhando o que está acontecendo na justiça para moldar o seu próprio comportamento. Então, a decisão judicial, ao aplicar a lei, faz uma moldagem de comportamento. Tá? Ela vai dar dicas, ela vai ensinar o direito, ela vai trazer muitos benefícios sociais. Então, aqueles custos que a sociedade está arcando do processo, eles não são em vão. Não é para uma pessoa sair bem, ter vitória no processo lá, que a gente gasta. A gente gasta porque existem benefícios e impactos muito fortes na sociedade. Então, uma matéria que dependa muito de boa precisão não pode ser inserida no juizado especial, ainda que a causa seja pequena. Tá? Tem coisas que dependem, que têm muita relevância social, existem direitos que precisam ser desenvolvidos e que não podem, mesmo que a causa seja pequena, ser inserido ali no juizado especial. Se for julgado com pouca precisão, vai dar problema, a sociedade vai receber recados errados. Né? Eu vou dar um exemplo assim, uma demanda que exija uma alta precisão da corte é uma demanda que tem a ver com crime sexual. Uma pessoa, uma vítima de um crime sexual, para poder levar o seu caso em juízo, enfrentar toda aquela burocracia, ela só vai fazer se ela tiver muita confiança na corte, de que a corte vai conseguir julgar bem o caso dela. Então, é um tipo de demanda altamente dependente da acurácia, de alto grau de acurácia judicial. E, por outro lado, que fique fora dessas portas de solução de litígio os litígios em que advogados sofisticados
em demandas singulares, que não gerarem melhor entendimento do direito, no caso dos Estados Unidos, que não criem precedente, e que interessem somente aos contendores, ou seja, quando aquele litígio não trouxer informações preciosas à sociedade, como informações sobre defeitos de produto. Então, quando a litígio for muito particular, não aperfeiçoar o direito, não trouxer informações sociais relevantes e envolverem partes capazes, a justiça não tem que ter subsídios nenhum para pagar aquilo. Tá? Então, eu coloquei esse intervalo aí que é para a gente descansar um pouco, porque foi dito muita coisa até agora, né? A gente, na verdade, descobriu até agora que a coleta e seleção de informações no processo geram expressivos custos subsidiados pela sociedade. Nós desejamos, sim, o máximo de precisão ao menor custo. A lei aloca estrutura judicial escassa através do controle do grau do controle da vazão probatória no processo e da atenção que o juiz vai dar a determinadas causas. Um desses critérios é a natureza do litígio, né? E não, na verdade, não basta que a lei diga que algo deva pertencer aos juizados, porque às vezes as causas estão mal colocadas dentro do juizado e a atribuição de uma causa ao juizado deve obedecer a alguns critérios. Em 2 linhas, agora eu vou dar uma aplicação. Eu dei a teoria, né? Agora eu vou falar uma aplicação que poderia falar dos benefícios pagos pelo poder público estarem incluídos algumas vezes em juizados especiais. Então, como eu disse, maior precisão judicial gera benefícios sociais. Melhora o sentimento de justiça, porque se a gente ficar condenando gente inocente, por exemplo, a reputação da justiça fica muito mal. A melhor precisão gera solidez na regra da lei, melhora o aprendizado do direito, faz a dissuasão de comportamentos ilícitos, conduzindo as pessoas para o comportamento ilícito. O comportamento ilícito é bom porque ele gera riqueza social, melhora o bem-estar. Enfim, existem vários benefícios sociais. Mas uma justiça mais acurada inibe a litigância de má-fé, porque o juiz consegue detectar quando a má-fé está sendo cometida, perpetrada, porque ele vai ouvir muitas testemunhas, ele vai ter bastante tempo para debates e ele vai verificar se estão ali de mal posta. E no juizado especial existe uma reduzida precisão judicial, mitiga a detecção de litigância frívola e incentiva essa litigância frívola. Então, eu vejo que existem problemas sociais da baixa acurácia na concessão de benefícios pagos pelo poder público, né, no nosso caso. Seriam os benefícios previdenciários, né? Maior precisão judicial poderia incentivar simplesmente o requerente a apresentar provas melhores de sua condição. A gente vê, eu estava na turma recursal, eu via que em fóruns onde o juiz exigia melhor, as provas elas vinham, não é que elas não existem, né? Em alguns pontos, milagrosamente, as provas existem. É porque o juiz acabava imprimindo mais acurácia no processo, né? Ele exigia mais acurácia. Esse tema da concessão de benefícios pagos pelo poder público é um tema que tem nos Estados Unidos. Essa decisão aí foca alguns dos elementos em conflito. Tá? Há uma solução da análise econômica, vou deixar tudo isso em aberto, eu só estou apenas fazendo uma cogitação aqui. Há várias soluções. A análise econômica foi pensando num monte de detalhes, né? E diz que o diabo mora nos detalhes. Uma das soluções é o seguinte: aumentar o ônus da prova das condições para receber esse benefício. Aí eles ficam preocupados no risco de deixar alguém com mérito em privação do benefício devido, porque ele não tem como ir lá apresentar a prova. É custoso para ele arranjar aquela prova, afinal, o cidadão já está, digamos, inválido, incapacitado, e ele vai ter que se desincumbir de um ônus da prova um pouco mais pesado. Então, eles falam, bom, mas assim melhora a qualidade das concessões e a gente compensa ou subsidia os vencedores do litígio, dando uma compensação posterior sobre esses sobreesforços que ele fez para conseguir as provas. Enfim, as soluções todas passam
por esse tipo de concepções. São concepções simples, isso é a análise econômica do direito, apenas e tão somente tentar arranjar, dentre várias maneiras possíveis contextuais, qual que é a solução que gera menos problema para as duas partes, deixa as duas partes e todo mundo, a sociedade, em melhor situação. Então, não é possível fazer uma boa administração da justiça sem ter alguma relação de dependência com o teor dos dispositivos legais, aquela alegação dizendo eu aplico a lei e o resto que se dane, porque não é meu compromisso fazer fórum, eles que arranjem mais juízes. Não é bem assim, porque a lei contém, sim, vários dispositivos administrando e alocando erro e escassez. A legislação processual ela regula o grau de intensidade procedimental, definindo quanto de processo legal é devido a cada classe de demandas em prol do funcionamento da máquina judiciária. E a gente tem que despertar para esse sentido prático administrativo que está por trás da lei, de modo que a gente não faça uma interpretação que estrague tudo. E a administração da justiça supõe que o litígio seja tratado não somente na dimensão privada, mas perscrutados custos e benefícios que se espraiam pela sociedade. Então, é essa aí minha fala, meio rápida. Os meus antecessores foram mais piadistas, mas eu também não tinha muito tempo. Então, muito obrigada pela paciência de me ouvir. Tá?